Começou agosto, o mês do advogado. Eu ia dizer do cachorro louco também, mas melhor não, né? Não misturar os canais, as tintas vão ficar, o pessoal vai ficar ofendido. Mas muito bem, pessoal. Começou agosto, o mês do advogado, e nós aqui da Els preparamos algo muito, muito especial. Inclusive, estamos com algo tão especial que reunimos o time inteiro da Els. Está todo mundo aqui nos bastidores, inclusive. Daqui a pouco vocês conseguirão vê-los todos, nossos musos e musas. E hoje nós vamos conversar bastante com vocês sobre a nossa programação de agosto. Então, agosto vem com muita coisa interessante, uma retrospectiva do que fizemos ao longo do ano até aqui, que foi um ano movimentadíssimo, muito bacana, né? Graças a Deus, sem pandemia, isso já é página virada, agora são bons negócios, escritórios crescendo, nossa turma com mãos na massa. Então, assim, esse ano tem sido realmente muito prazeroso para nós, espero que para todos os nossos clientes também, e esse mês de agosto é para comemorarmos isso e homenagearmos os nossos queridos clientes, advogados, escritórios de advocacia e todos os representantes aí desta classe nobre, né, de advogados. Ladeado estou hoje, então, pelos nossos musos e musas. Então, Érica Lotz, nossa mentora de capital humano, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, é muito gostoso estar aqui com esse time todo reunido, aquela nossa energia do reencontro, essa alegria toda que nós queremos passar aí para vocês também, nesse mês do advogado, né? Então, muito bom estar aqui. Fabiano! Oi, gente, bom dia. Fazendo uma correção só, musos e musas não, muso, no singular, eu aqui que vos fala. Tá? Então, esse posto já é meu, não abro mão, então nada disso. E é um prazer estar aqui com vocês e homenagear os nossos queridos advogados. Sem eles, nós não existiríamos, né? Então, estamos muito felizes em estar aqui para mais um mês de agosto. Bom, dito isso, né? Bom dia, boa tarde para todo mundo. Animada com esse mês de agosto, com várias novidades, aguardando aqui o Valdemiro dar um spoiler do nosso time, tudo que aguarda nesse mês do advogado. Muito bom, turma. Então, para começar, sempre começar com o mais importante, né? E o que é o mais importante dentro da nossa estrutura é o marketing, of course. Eu imaginei que fosse pessoas, assim, eu tô com a resposta na ponta da língua. Mas quem contrata o marketing são os sócios. Mas sem marketing não tem nem sócios. A controladoria é o coração do escritório. Muito bem, pronto. Eu concordo. Vamos lá, deixar as polêmicas de lado, então. Eu gostaria só de dizer o seguinte. Pessoal, parem de fazer marketing. Parem. Vou olhar para todas as câmeras. Pare de fazer marketing, porque vocês provavelmente estão fazendo da forma errada. Então, entre em contato conosco, siga-nos nas redes sociais, acompanhe tudo o que nós estamos desenvolvendo ao longo deste mês, porque vocês terão a oportunidade de começar as coisas da melhor maneira, com método, com jeito, sabe, com estratégia, e não pegar e sair fazendo postzinho aqui e acolá, porque isso não vai dar resultado para você só vai perder tempo. Eu escrevo muito pro meu blog. Escreve. Quantos novos clientes surgiram a partir dos artigos que vocês escreveram no blog de vocês? Tá dando munição para concorrência, isso sim. Tá dando tese para concorrência. Tá postando para outro advogado ao invés de postar para o cliente. Muito provavelmente. Mas é verdade, é isso mesmo. E por isso eu digo, pare de fazer marketing, comece a acompanhar nossas redes sociais, comece a acompanhar nosso canal no YouTube, comece a acompanhar tudo o que a Els produz, porque vocês vão entender como se faz para atrair clientes que tenham um fit com o seu negócio, não atrair aquele cliente, sabe aquele cliente mala? Aquele cara que pega e fica te importunando, aquele cara que fica pedindo desconto, né, Letícia? Aquele cara que fica só mastigando o freio ali e não te contrata nunca. Então, esse cara não é o melhor cliente para você. Você precisa conhecer quem é o melhor cliente, o perfil do cliente ideal do seu escritório, para você poder atrair cada vez mais pessoas com este perfil. Você precisa estruturar a tua operação para que você possa ser muito mais produtivo, e isso também é marketing, veja, não é só postar na rede social. Você ser muito mais produtivo, você criar caminhos e teses e produtos que possam atrair mais deste cliente com este perfil, para que você possa ser mais produtivo dentro do seu escritório, portanto, mais rentável, né, Jorge? É importante rentabilidade dentro do escritório, não é? Então, e você, com isso, vai desenvolver uma advocacia mais profissional, em que você consegue dar melhor atendimento para o seu cliente, que você consegue desenvolver, ser feliz, ter tempo para sua família, para seus amigos, para você próprio.
né? Então é importante. E tudo isso faz parte do marketing também. Então, pare de fazer, pare de perder tempo e comece a nos acompanhar e fazer a coisa do jeito certo. Tendo dito isso, o que mais conecta com o marketing? Tudo, na verdade, conecta com o marketing, assim como tudo conecta com cada uma das nossas áreas. Eu falo, puxo provocando de maneira... tirando um sarro, na verdade, né? Porque o marketing é o mais importante, mas a gestão ela é integrada. Nós separamos as áreas da gestão apenas por uma questão metodológica, para que os clientes possam entender isso de maneira orquestrada, e também porque é impossível um ser humano dar conta dessa coisa toda sozinho. Como o próprio direito, né? Foi dividido exclusivamente para fins didáticos, perfeito. né? A consultoria e as áreas no mesmo modo. Exatamente. Então, conectado com o marketing estão todas as áreas, e você precisa entender isso e trabalhar sistemicamente o seu escritório, olhando para todas as áreas. Muito bem, fui lá, fiz um baita do marketing, atraí o perfil do cliente ideal, de repente o que vai acontecer? Eu preciso olhar para dentro do meu escritório e pensar nas pessoas que estão dentro do meu escritório. Porque marketing não é só para fora. Marketing também é para dentro, e talvez principalmente para dentro, porque se eu não tiver um colaborador alinhado com a minha cultura, se eu não tiver um colaborador engajado com aquilo que eu estou pretendendo para fora, a coisa não vai funcionar. É assim ou não é, Érica? Nossa, perfeito. Inclusive, esse olhar do marketing interno, que é o endomarketing, né? Ele é a base de tudo. Hoje é essencial que os escritórios eles encontrem congruência. Como é que você vai exigir um interesse pelo teu cliente externo, que o profissional, que nós chamamos aqui carinhosamente de parceiro interno de negócios, porque é uma relação ganha-ganha. Então, é fundamental que ele esteja congruente, que ele tenha um bom tratamento, que ele tenha uma jornada desde o processo de acolhimento, de ambientação, que é o que nós chamamos de onboarding, para que ele possa performar. Então, quando eu vejo marketing, eu vejo assim, o olho no gato e o olho no peixe. Eu vejo o olhar, o cuidado com a entrada das pessoas, o cuidado com a gestão de processos. Porque muitas vezes se exige o resultado e a performance, mas existem duas coisas que estão muito perigosas ali. Uma é a descrição deste cargo. Não é possível performar quando um cargo ele não é bem descrito. E o que é essa descrição de cargos? Nada mais é do que o estudo profundo de cada cargo em termos de matriz de responsabilidades, em termos de indicadores de desempenho, porque senão como é que você vai gerir, em termos de competências socioemocionais que aquele profissional é importante que ele tenha para entregar aquele resultado, e a partir daí fica muito clara a questão da gestão de processos. Então, é fundamental olhar para quem você vai trazer para dentro do seu escritório, como você vai trazer, tem essa ambientação que ela é essencial para a performance. Cláudia. Não, Érica, eu lembrei aqui, a gente trata tão bem os clientes, né? A gente trata eles como prioridade, a gente sempre consegue um tempo para eles. Tenho certeza que se aparecer um cliente na sua porta, né, na porta do seu escritório, você vai atendê-lo, você não vai deixar ele esperando ou deixar ele de lado. E eu acho que nós temos que ver a nossa equipe também como um cliente interno, né? Nós temos que, eu falo muito isso para os sócios, fechar um horário para atender o seu cliente interno. Perfeito. Né? E muito isso é deixado de lado, essas reuniões internas que a gente fala tanto, mas com uma pauta pré-estabelecida, né? Não aquelas reuniões intermináveis, às vezes até uma reunião de pé, ou como você está, como que está o seu trabalho, sabe? Conversar com o seu time, trazê-lo próximo, né? E as coisas precisam ser ditas. Então, eu acho tratar o seu time, a sua equipe, como um cliente interno e ter um horário na agenda para o seu cliente interno. E isso faz parte da cultura da alta performance. Engana-se quem acredita que busca-se a alta performance do time por microgerenciamento. Isso já não existe mais, gente. Isso daí faz com que as pessoas elas acabem criando uma incongruência interna que na menor oportunidade as pessoas vão procurar um lugar melhor. Nós nunca perdemos um talento para o outro escritório. Nós perdemos o talento para nós mesmos.
para a nossa maneira de gerenciar, para a nossa comunicação, para a nossa cultura de qualidade, para como nós enxergamos os nossos parceiros internos, né? Então, realmente, isso é extremamente sistêmico. O Fabiano está me olhando aqui. Fabiano, com você. Nada, e assim, é uma tendência da gente, quando repensa o colaborador, não repensa o processo que ele vive. É importantíssimo esse alinhamento, principalmente entre pessoas e processos, né, que aqui a Controladoria Jurídica abarca esse redesenho, e esse alinhamento, como a Cláudia mesmo conversou, né? A gente precisa entender que precisa estar todo mundo caminhando para o mesmo lado, todo mundo precisa fazer gol do mesmo lado. Então, cada um está indo para um lado diferente. E esse alinhamento, principalmente entre pessoas e processos, é fundamental porque você aloca as pessoas certas nas funções corretas e principalmente repensando esse processo como um todo, como a gente já conversou que a controladoria é o coração do escritório, é o cérebro, eu acho que é o coração, porque de uma certa forma todos os processos vão passar por ela. E quando eu falo processo, eu não estou falando de processo judicial, estou falando de processos internos mesmo, procedimentos. E isso vai alinhar depois com o Thiago na parte da tecnologia, que também é uma expectativa muito grande de você jogar essa responsabilidade para a ferramenta tecnológica que você contratou. Então, muitas vezes os escritórios acabam tendo uma expectativa muito grande sobre ferramentas de trabalho, sem repensar seus processos e principalmente sem repensar se as pessoas corretas estão alocadas nas funções mais adequadas. Perfeito, Fabiano. Isso é uma coisa que, aqui para contribuir com a tua fala, numa analogia, nós observamos muito o quem e o como. Então, muitas vezes se pergunta quem é que vai colocar o balde na goteira quando começar a chover? Quem vai colocar o balde na goteira? Mas a pergunta é, o que é preciso fazer para terminar com essa goteira? Então, o pensar, o analisar, o se debruçar sobre o processo, para trazer racionalmente, e é uma questão dinâmica, isso é essencial na gestão de pessoas e na gestão de processos e na produtividade do teu time. Eu quero fazer uma colocação que pode parecer estúpida, mas eu não me importo de parecer estúpido. Porque eu sei que essa pergunta que eu vou fazer, tem muito advogado que está lá assim pensando, tá, mas e aí, como é que eu integro isso? Como é que eu faço esses processos entrarem na cabeça dessas pessoas e eles fazerem do jeito que eu quero que seja feito? Para que eu não precise microgerenciar. Tem gente, espero que não, mas certamente existem pessoas que não sabem sequer o que é o microgerenciamento. Eles estão lá praticando o microgerenciamento sem se dar conta de que aquilo é o microgerenciamento. Então, sendo aqui, né, me colocando... calçando as sandálias havaianas da humildade e perguntando a vocês com maior transparência e clareza. Como eu sei se estou microgerenciando? E mais, como eu faço essas pessoas enxergarem, como eu integro essas pessoas em torno desta cultura? É através de reunião? É através de manual de procedimentos? É através de ficha de cargo? É através de chicote e cenoura? Chicote atrás e cenoura na frente? Como é que eu faço essa brincadeira ficar parar de pé? Eu acho que nenhuma pergunta é estúpida, né? Nós, né, os advogados, eles foram treinados para serem bons tecnicamente, isso já está batido, todo mundo já sabe. Falta essa disciplina de gestão, enfim, fomentar uma abertura de um escritório dentro das universidades. Me corrijam se eu estiver errado, faz tempo que eu me formei, mas eu vejo pelos números de novos advogados sempre nos procurando aí para a gente gerenciar. Então, eu acredito que Érica e Fabiano, que estão aqui, possam responder essa pergunta que não é estúpida. E antes de vocês começarem a responder, eu quero chamar a Luísa aqui, porque isso passa por planejamento muito forte. E eu quero que a Luísa assuma a minha posição aqui para tratar também sobre planejamento nessa jogada aqui. Então, Valdemiro, enquanto aqui nós damos boas-vindas à Luísa, seja bem-vinda. Olá, Luísa. Obrigada. Então, realmente, as áreas são absolutamente sistêmicas, mas uma questãozinha que já pode colocar uma pulga para você verificar se está fazendo microgerenciamento. Primeiro, você tem a clareza da entrega de cada cargo, cada profissional que você contrata, você tem exatamente claro para você qual é a entrega que você quer dele, daquele cargo, ou parece que já existe um acordo tácito que o advogado ele já chega sabendo qual é a entrega para o escritório. Primeiro ponto, essa clareza. Isso é muito bem definido. Se você não tem essa clareza, como é que você vai comunicar isso ao outro?
E aí, um ponto muito importante para sair do microgerenciamento, vem a minha pergunta: você tem indicadores bem definidos para cada cargo e para cada área? Se você não tem esses indicadores bem definidos, então me preocupa como é que está sendo feito essa gestão desse desempenho. Indicadores de capacidade, indicadores de produtividade, de qualidade. Essas placas sinalizadoras vão ajudar o teu olhar a ir para aquilo que interessa e não para aquilo que não vai produzir o resultado desejado. Então a questão é, você se incomoda porque o teu advogado, o teu associado, ele não cumpre com o horário, deu 8 horas da manhã, ele não está no escritório. Mas será que isso é o ponto mesmo? Você está olhando para a qualidade da produção da peça dele? Você está olhando para a entrega? Você está olhando, ele não cumpriu com o que precisa. Você já parou para verificar a capacidade, o indicador de capacidade daquele cargo? Então, quando nós olhamos para os indicadores, é essencial, nós já começamos a verificar. Opa, se não tem indicador, já acende uma luzinha vermelha. Perfeito. Indicador não é só de produção, né? Indicador não é só de produtividade. Como você comentou, existem outros elementos. Eu acho que antes, não só na cultura, a cultura da verdade eu acho que é o mais importante. Você ter clareza, acho que a clareza é decorrência da verdade que você quer realmente passar para o seu colaborador, para o seu parceiro, não importa. Você precisa primeiro saber onde você quer chegar, para depois você conseguir exigir também de quem trabalha contigo. Aí eu acho que é comigo, né? Não tenha dúvida. Saber onde você quer chegar é o passo inicial para o planejamento, E né, eu vou aproveitar e chamar o Thiago aqui, porque a gente começou a comentar aqui sobre indicadores, ferramentas, acho que é importante a presença dele aqui para trazer esses dados, porque decisão se toma com base em dados, não com base em achismo. E aí eu quero aproveitar para chamar o Jorge, porque planejamento estratégico é casadinho com uma gestão financeira de saúde. Vem, Jorge. Bem, Jorge, o nosso recém-casado, e quando a gente fala em recém-casados, eu falo muito de sócios, né? Que sócio é um casamento, né, Jorge? Ele pode falar bastante sobre o assunto, que é o... Casado, e daí começam as questões financeiras. Exatamente. Mas então, o que eu queria pontuar aqui, né? Na verdade, vou bem papo reto, porque a realidade é, advogado realmente dificilmente tem um olhar prioritário para a gestão logo no começo. E, gente, é fato que no começo é difícil mesmo. No começo a gente tem que estar lá no chão de fábrica, aprendendo a produzir bastante. E a maioria dos escritórios vai crescendo de forma intuitiva. Por quê? Porque o advogado está ali na operação, olhando, cabeça baixa, tentando cumprir o prazo, atender o cliente da melhor forma possível. Mas, gente, sem gestão, a coisa não cresce de forma sustentável. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a ELSE existe, né? Porque a gente não tem a obrigação de saber tudo. Mas existem cursos para isso, a gente está cheio de cursos, inclusive, né? E quando fala de planejamento, eu acho que realmente é o início de tudo, é quando a gente começa a entender que o nosso escritório é realmente um negócio e a gente precisa olhar para dentro, sem ficar olhando para o escritório do coleguinha, porque o escritório do coleguinha é outra conformação, é outro cenário, mas a gente entender, a coisa do autoconhecimento que a gente bate tanto, né? Entender o que nós somos, entender aonde a gente quer chegar e entender aquilo que a gente não abre mão. E aí isso, gente, não é balela. Depois que a gente tem essa clareza, como a Érica falou, a gente tem tudo. Porque a gente começa a atrair as pessoas corretas, né? Que acreditam nas mesmas coisas que a gente. Todo mundo entende onde a gente quer chegar, então a gente vai remar numa mesma direção. Todo mundo se esforçando e imprimindo esforço naquela mesma direção. E aí sim, a coisa começa a crescer. E aí, gente, a coisa do microgerenciamento é isso que eles estavam falando, sabe? A gente se prende e se atém muito a tarefas que vocês, gestores, podem, inclusive, delegar para outras pessoas, né, Clau? Devem, né? Devem. E a gente perde muito tempo com isso. Mas não se culpem. Simplesmente estudem, se aprofundem, contratem cursos, porque é isso que vai te dar um respaldo
uma segurança para você conseguir tomar as decisões, sabendo que você tem uma técnica ali por trás, né? Luísa, e eu gosto muito da expressão, eu ouvi dias atrás, que a escada se lava de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Então, com Luísa, com planejamento estratégico, organizando a casa, sabendo contratar as pessoas de maneira correta e qual é a melhor forma de contratar e o que vai remunerar e o que vai passar para esse colaborador, ter manuais, procedimentos para o colaborador sentar ali e saber o que ele precisa fazer, onde ele vai alimentar o sistema, qual é a ferramenta que ele vai usar, ter alguns treinamentos, ter este conhecimento, eu acho que é fundamental. E aí entra toda essa gestão estratégica que aqui faz muito, né, o estratégico, tático e operacional, e cada vez mais a pirâmide tem que ser invertida, sócios muito no estratégico, tendo uma equipe boa ali no tático e no operacional para que as coisas comecem a funcionar, né, e com isso ter uma boa gestão financeira, para que a gente possa fazer um plano de fortalecimento de parcerias, que é o que eu e a Érica a gente tem feito muito em alguns escritórios, dependendo, claro, da forma de contratação. Isso aí, muito bem. Salve, pessoal. Tiagão na área aqui, um prazer estar com vocês aqui também. Fala, mas Tiagueto. pegando exatamente o gancho que vocês falaram aqui, Luísa, Cláudia, muito bem, o negócio é planejar. O negócio é fazer as coisas acontecerem, mas de forma organizada. Porque aquela história de você começar a executar as demandas tão somente na loucura, não adianta, né? Porque a gente pode perceber que grande maioria dos advogados hoje, é por isso que inclusive nós estamos aqui conversando nesse mês do advogado, acabam fazendo as coisas sem planejamento. Ou seja, saem da faculdade, já pensam talvez em abrir um negócio, talvez tenham um know-how do que está acontecendo ali na sua área, né? Seja trabalhista, tributário, civil, qualquer outra área, mas o negócio começa a se aplicar, né? Começa fazendo primeiramente, depois se organizando. E o certo, né? Como a gente mesmo sabe, é primeiramente se organizar. Em todos os pontos que vocês falaram ali. Questão sistêmica, estou puxando um pouquinho um lado aí para a tecnologia, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Sobre pessoas, sobre a organização entre si na sociedade, financeiro, né? Tudo está extremamente interligado. Então isso que é mais bacana, né, pessoal? É importante deixar claro também, quando a gente fala em gestão, não é uma varinha mágica, né, que vem e plim. É algo plantado, colhido todos os dias. E é uma constante, né? A teoria é muito bonita, os livros, né, eles trazem muita coisa, os cursos trazem outra coisa. Agora, a prática é que faz a diferença, que conecta justamente com o que a Luísa estava falando. Todo este planejamento aliado a esta execução é o que faz o negócio acontecer. E é admirável, na verdade, né? Você pega alguns recém-formados, vamos abrir o escritório, beleza. Só que às vezes vão criando procedimentos ali na melhor das boas intenções que até mesmo no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso acaba trazendo mais trabalho do que de fato soluções. Né? Monstrinhos, né? Monstrinhos. E é impressionante, porque são vários tipos de clientes que acabam aparecendo pra gente, né? Mas às vezes tem o cliente pequeno, começando, que ele já tá preocupado com isso. E talvez ele não aplique aquilo tudo, mas o fato de ter o conhecimento e começar a aplicar algumas coisas já vai fazer uma diferença maluca. Sim. E daqui a pouco ele começa a aplicar outra e tudo mais, e nossa, de repente as coisas estão acontecendo. E outro paralelo, por exemplo, é quando existe algum cliente antigo, que seja um escritório já consolidado, que chega pra gente, que os controles são feitos por WhatsApp. São 70 grupos de WhatsApp, cada um para uma coisa. E aí é trocar a roda do carro andando. Exatamente. E assim, tem que fazer. Né? Não adianta continuar insistindo naquilo que a gente já viu que não vai pra frente. Só que daí sabe o que é que eu acho, gente? Que o que a gente sempre fala pros nossos clientes, né? Você acertou até aqui, mesmo com os erros, sabe? Agora, olhar para os erros e ver o que é que você pode tirar de aprendizado. E é isso que talvez a gente não faça. E assim, a todo momento, aqui na ELS também, as técnicas vêm sendo aprimoradas. Antes, a gente construía organogramas de uma forma, hoje já é outra. Então, a gente tem que buscar realmente uma atualização de tudo que a gente faz. E aí, o que você fez no passado, se você não ficar atento e com planejamento, porque aí você consegue olhar além,
você vai se perder, porque as coisas estão tomando rumo que você não está enxergando. Perfeito, Luísa. E eu acho que a gente tem que aproveitar agora esse mês do advogado, né, para a gente começar a pensar nisso. Então, agora eu chamo Letícia, nossa consultora, gestora de atendimento, porque ela também tem várias coisas que a gente trabalhou no primeiro semestre aí, algumas ferramentas, cursos, enfim, que ela também pode contribuir aqui e despertar esse interesse para vocês verem se tem algo que dá para utilizar, algum curso para melhorar a sua gestão, enfim, ela é a melhor pessoa para explicar todos esses nossos produtos. Então, eu peço licença, a mesa aqui, e chamo a nossa Letícia maravilhosa. Bem, Aê, Lê! Vem aí, Lê. Seja bem-vinda. Comercial maravilhosa. Agora, então, aproveitando a brecha aqui, já que a Letícia também está chegando, existe, pessoal, na opinião de vocês aí, uma sequência lógica dentro de um escritório, porque a gente está falando em planejamento. Mas existe, por exemplo, primeiro eu devo contratar finanças, depois eu tenho... Porque a nossa brincadeira aqui interna da Elza é qual que é a área mais importante, cada um puxa a sardinha para si, né? Mas na lógica aí, Letícia também, existe uma sequência que possa ser aplicada ou não? Como que é esse negócio aí? Fala, galera. Bom dia para vocês. Eu sou a Letícia Gaijut, sou gestora comercial aqui na Elza e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Excelente pergunta, Thiago. Sempre quando eu estou nas reuniões de prospecção com os nossos potenciais clientes, o que é mais importante é a gente escutar atentamente e entender qual é a necessidade do nosso cliente. Porque todas as áreas são super importantes. Em determinados momentos, elas precisam e devem ser implementadas dentro do seu escritório de advocacia, né? Mas sempre aqui na Elza a gente procura olhar para a necessidade do nosso cliente, porque a gente quer ajudar da melhor forma possível. Então, ouvir o nosso cliente, primeiramente, entender a sua necessidade para poder entrar com aquela área que vai ajudá-lo naquele momento. Então, se os escritórios estão passando, por exemplo, com dificuldades para saber onde eles precisam chegar, como é que eles vão determinar metas, prazos, que tipo de metodologia que eles podem utilizar para poder fazer com que o seu escritório cresça com sustentabilidade e ele chegue na onde ele quer chegar, aí é planejamento estratégico com a Luísa, né? Porque a Luísa aqui domina muitas metodologias ágeis que ajudam justamente o cliente a tirar essas metas e objetivos do papel, né? É isso mesmo. E uma coisa, Lê, você trouxe as metodologias ágeis e um dos princípios das metodologias ágeis é justamente um dos valores é você colaborar com o cliente. E nesse sentido, gente, realmente... Às vezes o cliente chega pra gente, Lê, sem saber exatamente qual é a prioridade dele. Às vezes ele não tá nem entendendo qual é o problema dele, ele não enxerga, não consegue enxergar. E quando você tem a primeira conversa com a Letícia, né, que é a nossa head de novos negócios aqui, ela consegue detectar, porque a nossa experiência dá para entender o que é prioridade para ele naquele momento. Não adianta, às vezes, um sócio que já faz tudo de tudo, querer abraçar todas as áreas de uma vez só, né? E, às vezes, as pessoas acham que contratar uma consultoria vai ser muito caro. Não, encare, às vezes, procure saber. Porque se você começar com um pouquinho, aquilo já te abre uma janela de conhecimento, uma luz que entra na sua cabeça, que depois você vai tendo a clareza das suas necessidades, entendendo quais são as áreas que existem. Porque no começo, o gestor está ali sem entender que cada área tem uma caixinha ali. É tudo de tudo, ele está na operação, ele contrata pessoas, ele contrata o software, vai criando fluxos internos, ele tem questões societárias, acordos de sócios que não está feito, problemas financeiros, então assim, está tudo numa mesma caixa. Aqui a gente se separa didaticamente e quando ele chega até a gente consegue mostrar com clareza o que é prioridade para ele naquele momento. É interessante que às vezes, aonde o cliente está olhando, depois que a gente escuta bem ele, né? Uhum. Não é necessariamente o primeiro alvo a ser atacado, né? Pode ser que tenham coisas de base a ser construídas ali. E é interessante que você falou de finanças, Luísa, porque não necessariamente acontecem problemas financeiros. O que mais acontece é não existir o financeiro. De realmente não ter controle ou, enfim, controlar tudo empiricamente. Poderia ficar só contando casos
caóticos aqui. Achar que tá rico e não tá, ao contrário também, achar que tá pobre, na verdade, não tá. Exato, e tem de tudo. Mas tudo isso envolve a organização e o planejamento também. E quando a gente, né, essas palavras, enfim, putz, se planejar a controlar, me planejar a começar a controlar o financeiro. Maravilha, não é um caminho, não é uma coisa de outro mundo. Pode ser feito por alguém, pode ser feito pelo sócio, que acaba sendo complicado, né, ao longo do tempo, porque já tem que gerenciar tudo. Pode terceirizar o financeiro. Então, existem várias soluções. Então, assim, e com preços acessíveis hoje. Então, não é desculpa. Às vezes é falta de querência, né? E esse entendimento todo da coisa é muito importante. E como eu falei, né, um degrau de cada vez. Para chegar lá no 10º degrau, vão ter 9 que vai ter que passar. Então... E pegando esse ganchinho que o Jorge falou, que é falta de querência, aqui na ELS nós temos vários produtos específicos para cada momento do advogado. Né? Então, por exemplo, você que é jovem advogado, que está começando o seu negócio, o seu escritório, e você não sabe como fazer um financeiro ou como nortear o seu planejamento estratégico, como escolher uma ferramenta de software, uma tecnologia para a sua controladoria, para a sua produção jurídica, nós temos cursos aqui de todas essas áreas maravilhosas que vocês estão aprendendo aqui com a gente hoje, né, que vai conseguir te dar uma ferramenta, te dar um norte, né? Se você é um escritório que acertou até aqui, como a nossa mentora de planejamento estratégico, Luísa, falou, nós podemos trabalhar com vocês com o LBA, que é o Law Business Administration, que é uma mentoria especializada para acelerar teu escritório de advocacia, né? Ou se você já é um escritório que já tem muitos processos aí rolando, que está funcionando, que precisa de refinamento, a gente pode trabalhar uma área específica do teu escritório, né? Então, aqui na ELS, a gente tem tudo o que vocês precisam e para cada momento que vocês estão vivenciando aí nas suas carreiras, nos seus empreendimentos jurídicos. É isso mesmo, porque a gente tem um propósito. Planejamento estratégico é também propósito. A ELS tem o propósito de contribuir verdadeiramente com os advogados, com esses conhecimentos preciosos de gestão. Então, é isso. A gente não quer, não quer ser uma consultoria especializada para certo segmento de cliente. A gente quer realmente contribuir com a advocacia como um todo. A gestão não tem tamanho, na verdade, né? Pode ser um escritório de pequeno porte. Pode ser uma pessoa, às vezes, que trabalha sozinha ali. E às vezes ela tá perdida porque ela fala assim, caramba, eu não sei por onde começar. Não sei o que fazer, não sei como me organizar, né? Porque, vamos ser sinceros, quando é um escritório menor, infelizmente, embora a gente tenha, né, o nível estratégico, o nível tático, o nível de operacional, às vezes a pessoa tem que fazer um pouco de cada coisa. É diferente do escritório lá, grande, né? Full service, aí que cada pessoa faz uma coisinha diferente, aí consegue fazer o seu quadrado e juntos, né, formam a força do escritório. Mas aí entra muito a questão do planejamento ainda, a questão da estrutura que vai ser feito, como vai ser dividido o tempo. E aí, pessoal, vamos ser sinceros, né? O time da ELS aí, não é porque a gente está trabalhando diariamente, mas cada um ali faz o melhor, né, para transmitir esse conhecimento e não só de forma teórica, né? A gente vai muito para o prático além disso, né? A gente percebe, inclusive, pegando um gancho, que o direito, que os advogados, eles estão cada vez mais exigentes, né? E é importante o que você falou, até pro escritório, né? Enfim, o advogado individual, presa, enfim, a pessoa que, né, o autônomo, vamos assim dizer, é importante ter os objetivos, é importante ter justamente esse propósito. Nenhum escritório já nasce com 50, com 100 pessoas. Então, né, como eu falei, é um caminho a ser trilhado, percorrido ali. Agora, se quem está, né, iniciando esse empreendimento agora tiver toda esse planejamento, né, como a gente está falando, tiver toda os próximos passos desenhados, conforme isso for acontecendo, a gente consegue dar mais vazão às coisas. Então vai criando capilaridade ali para acontecer mais coisas ao mesmo tempo. É isso aí. E eu vou olhar aqui nessa câmera agora, porque a gente sabe da sua solidão, a solidão do gestor, gente.
o quanto a gente ajuda esses gestores que se sentem sozinhos nas tomadas de decisão ali do dia a dia. Então, quando a gente pega na mão e mostra um caminho, que maravilhoso que é, né? E que satisfação é pra gente. Porque, como a gente falou, a gente tem esse propósito de contribuir. E receber aquele, meu Deus do céu, quando a gente está imerso na operação, a gente não consegue ter clareza, a gente não enxerga. Então, um terceiro olhar sobre o nosso negócio, sobre o nosso desafio, nos dá plano A, plano B, plano C, e isso é maravilhoso, né? Tem uma música, inclusive, da Sandra de Sá, né? Aqui para os nostálgicos, que fala lá, solidão, dá um tempo e vai saindo, de repente eu tô sentindo que você vai se dar mal. Eita! Então, se você, pessoal, se você não aplicar a gestão da forma correta, você vai fazer o quê? Né? Não vai se dar bem, né? Então, a gente precisa isso, né? A gente precisa se organizar. Planejamento é tudo, né? Planejamento é a base, planejamento precisa... A gestão, ela nunca para. Né? Se a gente, não lembro quem aqui já na mesa, tem tantas pessoas que passaram de alto nível, mas alguém comentou assim que a gestão ela vai se renovando, né? Uma forma como a gente aplicou talvez a gestão há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, é totalmente diferente. Totalmente. Né? Tem coisas que podem ser replicadas, mas é lógico, a gente tem que entender que cada escritório trabalha de uma forma diferente. As gerações vão entrando, né? As gerações diferentes vão entrando e as gerações têm necessidades diferentes. Se o gestor, líder, vai liderar essa equipe da mesma forma como no passado, certamente você vai ter uma alta rotatividade, uma baixa aderência. A Érica falou muito bem sobre isso, né? E é entender que o seu colaborador, o perfil do seu colaborador e entender a cultura que você quer imprimir na sua organização. E aí, gente, eu acho que todo mundo podia vir aqui agora para a gente ir finalizando, falar sobre esse Dia do Advogado e as coisas boas, as novidades, o spoiler que a Cláudia tanto citou, né? Venha, Valdemiro, fale aqui pra gente, pelo amor de Deus, que tá todo mundo curioso. Muito bom, muito bom. Só peso pesado mesmo nessa mesa, é impressionante. Eu que o diga, Walter. Mas vamos lá, turma. Antes de falar do spoiler, eu gostaria de pedir para o Jorge contar a história do financeiro nos post-its. Rapaz, essa foi a melhor do mundo, a clássica melhor do mundo. São Paulo, capital. Escritório movimentava grande, tinha um faturamento bom, passava aí da casa dos 6 dígitos, enfim. E quando eu cheguei lá a primeira vez, seu controle financeiro, não, isso eu tenho. Peraí que eu vou pegar tudo para te mostrar. Aí eu fiquei aguardando na sala de reunião, eis que volta tudo. E eram post-its que estavam colados na mesa do sócio, né? Que era quem pilotava tudo ali. Esse vai ser fácil de fazer tudo. E foi mudando ali a cultura e tudo mais, mas o controle financeiro no post-it, essa é inédita e até agora não se repetiu. Eu já vi controladoria jurídica, né, Fabiano? No tal do sistema Tilibra. Já viu essa? Ágil, né? Não pois é, o sistema claro Tilibra... que é ágil, escreve e cola. O sistema Tilibra é quase parecido, só que é no caderninho, entendeu? Tem prazo tal dia, anota no caderninho. Isso, lá. tem bastante. Muito bem, mas falando aí das novidades que nós estamos preparando, agora durante o mês de agosto, primeiro, vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais uma retrospectiva do que apresentamos ao longo do ano. Então, vocês vão verificar lá Luísa falando sobre o planejar, vocês vão encontrar a Cláudia falando sobre planejamento societário, vocês vão encontrar a Érica falando sobre produtividade, vamos encontrar o Fabiano falando sobre controladoria jurídica. Então tem bastante conteúdo. A Fernanda falando sobre experiência do cliente. Então bastante conteúdo de fundamental importância para você poder ir já consumindo e aplicando no seu escritório. E como este mês do advogado é um mês especial, no final do mês nós faremos um evento presencial aqui em Curitiba, mas quem quiser de qualquer lugar do Brasil vir, fiquem absolutamente à vontade, será uma satisfação recebê-los.
Então, o dia ainda não está batido o martelo, mas nós vamos divulgar, por isso acompanhe nossas redes sociais. No final do mês, na última semana do mês, isso já está definido, nós faremos um evento presencial com toda a nossa equipe, com alguns convidados especiais, e você é nosso convidado. Já reserve lá a última semana na sua agenda, seja ela de papel, seja ela no sistema, não importa, seja no post-it. Coloca um prazo lá. Já prega um prazo lá nessa tua agenda. Última semana de agosto, você estará aqui conosco, presencialmente em Curitiba, para que a gente possa, enfim, confraternizar, homenageá-los e conversar sobre a gestão do seu escritório de advocacia. E eu acho que é uma excelente oportunidade também de networking, né? Porque vão ter esses clientes, enfim, né? Vários tipos de escritório, vários tamanhos de escritórios, e tomara que de vários lugares do Brasil. E é legal bater esse papo, né? O que você fez ali que deu certo? Mas, claro, não vão abrir coisas, né, confidenciais, sigilosas ou extremamente estratégicas, mas é importante trocar essa ideia do que funciona, o que não funciona, como fez, como não fez. E quando a gente reúne, né, os escritórios assim, isso é bastante frutífero. Agora sim a pergunta, esse encontro vai ser só presencial? Só presencial. Só presencial. Então, ó, pessoal, anota nesse dia 25 de agosto aí, e esse dia vai ser o dia quente para você fazer negócio aí, conversar, networking, enfim. Vai ser Venham bacana. pra Curitiba, tá friozinho. Quem gosta de um friozinho é o momento certo de vir. Agora, E quem quer conhecer aqui essa galera super despojada, né, especialista nas suas áreas, como vocês falaram, como a gente tem falado aqui, venham nos conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a gente. Isso mesmo. E uma coisa que nós percebemos, essa coisa que o Jorge trouxe do networking, aprender e tudo mais com os outros escritórios, nós percebemos muito isso no LBA, que a Letícia comentou agora há pouco. Ao final de cada ciclo do LBA, existe um momento em que nós reunimos os advogados que participam daquele ciclo num workshop. Nesse workshop, além de uma carga de conteúdo que é trazida, é o momento também de se fazer essa troca entre os escritórios. O que eu aprendi, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer, o que deu certo, o que não deu certo. E esses momentos são realmente muito ricos. Né? E várias parcerias já surgiram, né? De um escritório que não atua numa área, de repente, enfim, né? Pega um parceiro ali, um parceiro aqui, já aconteceu bastante. Né? Então, assim, não percam essas oportunidades. E nós costumamos dizer, o advogado acaba se fechando no seu mundo, ali de peticionamento e tal, no dia a dia do seu escritório, e esquece que os negócios estão fora do escritório, não estão dentro do escritório. Dentro do escritório já estão conquistados, ali é outra vibe, outra energia. Agora, para você conquistar novos negócios, você tem que estar na rua, você tem que estar lá fora, batendo perna mesmo, batendo na porta de possíveis clientes, conversando, conhecendo melhor aqueles clientes que já são do teu escritório e desenvolvendo oportunidades de negócio. Né? E uma coisa muito importante que você trouxe agora, Valdes, com a sua fala, é que o advogado precisa conhecer profundamente o negócio do cliente dele. Né? Porque se ele não conhece profundamente o negócio do cliente dele, ele não vai conseguir ajudar verdadeiramente seu cliente. Porque não se trata somente de técnica jurídica, se trata de muitas outras coisas envolvidas, né? Então, quando a gente olha para o negócio do nosso cliente, a gente entende, num bate-papo, você pode surgir com uma solução que não é da sua área jurídica. Você vai ajudar seu cliente muito mais se você compreender melhor o negócio dele, entender realmente o que ele precisa e para onde ele está olhando. Exatamente. Os negócios surgem a partir do momento que eu conheço melhor as pessoas com quem eu estou me relacionando. Se eu te vejo uma vez por ano, eu não vou ter nem por onde começar, não sei onde é o fio da meada aqui para começar a conversar com você sobre negócios. Agora, se a todo tempo eu estou conversando com vocês e estou aqui, entendendo mais do seu dia, das suas necessidades, eu posso, sei lá, estou andando na rua, vejo alguém, lembro de você, eu consigo... aquelas pessoas que estão próximas a você são aquelas que são capazes de te ajudar mais e melhor. Essa é a verdade. E relacionamento comercial é isso, não se trata apenas de dinheiro, né, da troca, né, é você
poder ajudar o seu cliente, você entender o que ele precisa, estar próximo a ele, né? Sempre nas minhas reuniões de prospecção, eu sempre procuro transmitir essa conexão com o meu cliente, fazer essa conexão emocional com ele, para que ele possa confiar em mim, para que ele possa entender que nós entendemos o que ele está sentindo, a dor que ele está apresentando ali vai ser solucionada. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então não deixe, quer dizer, reserve. Reserve a sua agenda. Última semana de agosto em Curitiba, nós esperamos por você. Da minha parte, gente, era isso. Eu agradeço muitíssimo a reunião de todos vocês aqui. Para mim é sempre uma satisfação estar junto com vocês. Me enche de energia, me enche de sabe? Motivação. Eu ia dizer tesão, Thiago, mas né, assim, me enche de força. Me enche de força para poder prestar um serviço melhor, ter uma equipe assim como vocês do meu lado, só me engrandece. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Ó. Valeu, turma. Valeu.